E aí galera, tudo legal? Aqui é o Animático Verso e bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou explicar sobre de onde vêm os animes. Quando digo de onde vem, eu falo daquilo que originou antes da adaptação do anime, tipo mangá, light novel, visual novel ou anime original. E eu vou explicar o que são. Lógico que todo mundo é inteligente e tem gente que já sabe, mas tem uns que ainda tem dúvidas sobre isso. E aqui eu vou falar sobre cada um desses. Mas antes, já se inscrevam no canal, deixem um gostei e ativem o sininho da notificação para vocês estarem por dentro de todo o conteúdo do canal. Então sem mais demora, vamos ao vídeo. Aqui vou começar pelo mais famoso de todos, que é o mangá. Desde os tempos primórdios dos animes, temos adaptações vindas de mangás. Mangás é como se fossem as HQ, só que em preto e em branco, com personagens desenhados e tendo suas falas em balões. Mas nem sempre os mangás são em preto e branco. Às vezes, para destacar um ponto crucial do mangá, ele fica colorido, mas é muito mais comum ver a coloração apenas em suas capas e normalmente ele é em preto e branco. Porém, um estilo semelhante a esse, que é o mais recente, são as webtoons, mais conhecidas como manhwas coreanos, da Coreia do Sul. Esses são semelhantes ao mangás, porém são totalmente coloridos com muito mais frequência, diferente do mangá, e menos caricatos. E de volta ao mangá, esse é o mais simples de se adaptar em anime, já que a obrigação aqui nada mais é botar o que já tá no mangá com cores e fazer os personagens se moverem e terem suas falas dubladas, e sons e cores vivas com trilhas sonoras. Mas também pode acontecer de adicionarem detalhes originais para ter uma melhorada no material original. Mas também pode ser simplesmente intacta e apenas estar animada. Mas ainda, apesar de ser uma forma fácil e prática de se adaptar, ainda não está imune a cortes. Seus maiores produtos de sucessos normalmente costumam ser mangás de ação, com raras exceções. E aqui vou listar alguns animes que são derivados desse material. Ação: Dragon Ball, One Piece, Nanatsu no Taizai, Kimetsu no Yaiba, Hunter x Hunter, Jujutsu Kaisen, Fullmetal Alchemist, Naruto, Yu Yu Hakusho, Saint Seiya, Fairy Tail, Mag, Shingeki no Kyojin, Bleach, Chainsaw Man, One Punch Man, Mob Psycho 6, Souls no Frieren, Kaiju H-Go, Mashle, Akame ga Kill. Comédias, dramas e haréns: Kaguya-sama, Gotobu no Hanayomi, Nisekoi, Spy Family, Shigatsu wa Kimi no Uso, Sangatsu no Lion, Aoharu Raid, Akatsuki no Yona, Yubizaki Kyuheiren, Tonikaku Kawaii, Sonobiskedou, Ouran Koko Watch Club, Fruits Basket, Oshinoko, Jibaku Shonen Hanako-kan, Given, Gintama, Koi no Katachi, Beelzebub, Kanojo Karishimasu, Yozakura Family, Yamada-kun The Seven Witch, Ansatsuki Yoshitsu. Suspense: Death Note, Monster, Tokyo Ghoul, Yukoko no Moriarty. Esportes: Haikyuu, Kuroko no Basket, Awashi, Slandunk, Blue Lock. E de adaptações de manhwas coreanos, até o momento não são muitas, já que ainda é um modelo mais recente. Mas aqui temos alguns animes que pertencem a esse material, que são Solo Leveling, Tower of God, The Good of High School, No Blaze, Lock-ins, Season of Blossoms, Kanojo ga Shakutei. Uma curiosidade sobre os manhwas coreanos é que o estilo otome game que vemos de muitos animes que lançam atualmente não se popularizou por obras japonesas, mas sim pelos manhwas coreanos que lançam manhwas otome game com bastante frequência. Um estilo que também está crescendo com o tempo, porém esses já são mais tradicionais, que são os manhwas chineses. Diferente dos mangás e manhwas, os traços bastante detalhados são característicos dos manhwas, bem como o exagero nas cores, ao contrário do mangá, que é predominantemente em preto e branco e com traços mais caricatos. Eles são lidos da direita para a esquerda para baixo. O manhwa é lido da esquerda para a direita e de cima para baixo. Os títulos mais populares são os de romance e os de época, seguindo uma tendência mundial. Estão migrando cada vez mais para o lado digital, no que são conhecidos também, assim como os manhwas, como webtoons, ou quadrinhos online. De exemplos de animes vindo de manhwas, temos Tianguan Sifu e Modaozushi. Mangás, manhwas e manhwas não são apenas uma maneira mais prática para virar anime, como também mais fácil de se ler, já que podemos sempre ver os personagens, suas expressões e falas, diferente do próximo que eu vou falar sobre. Light Novel já foi confundido algumas vezes com mangá, porém são duas coisas bem diferentes.
Light novels são feitas em formato de livros e um pouco menor que mangá com pequenas ilustrações, que ao contrário do mangá são bem menos frequentes, e os textos aqui são bem mais abundantes do que desenhos, fazendo com que essas adaptações necessitem de maior criatividade na hora de virar anime, deduzindo através da fala dos personagens e do contexto para fazer o anime funcionar. Porém ainda dá para ver ilustrações breves em algumas páginas. Assim como os mangás, elas são publicadas em volumes separados, e também tem ilustrações chamativas em suas capas. E as light novels, também diferente do mangá, elas quando lançam já vêm com capítulos completos e mais longos, enquanto o mangá já vem aos poucos. E a light novel é popular principalmente por ser a responsável pela maioria dos isekais que temos em grandes números atualmente. E a cada temporada temos pelo menos uns 15 isekais. Porém, também temos comédias românticas e gêneros sobrenaturais que vêm desse livro. Quem curte livros por escrito e gostam de imaginar, com certeza se darão muito bem com as light novels. Mas para quem prefere sempre ver os personagens em cenas, ao invés de imaginarem como seria eles ali, o mangá é ainda mais recomendável. E a light novel, apesar de ainda não ter atingido o mesmo nível de vendas que um mangá pode atingir, ainda tem obras de muito sucesso. Também vou exemplificar animes que vieram de light novels. No Game no Life, Sword Art Online, Monogatari Series, Re:Zero, Suzumiya Haruhi, Konosuba, Toradora, Oregairo, Yokozu Jitsu Ryoku, Sakura no Pet, Bunny Girl, Excel World, 86, Mushoku Tensei, Kino no Tabi, Violet Evergarden, Zero no Tsukaima, Shunibyo, Overlord, Spice and Wolf, Death Alive, Majo no Tabi Tabi, Otonari no Tenshi-sama, Kawaii Daki Shikimori-san, Taoro Majutsu no Index, Hakudai Kishi no Cavalari, Youjo Senki, Tenzai Oji no Akaji e Ryoka. Light novel também já é uma moda antiga no mundo dos animes, se popularizando principalmente nos anos 2000, embora os mangás sejam ainda bem mais antigos. Ah, e a light novel tem uma abreviação que é LN. Agora vou falar das visual novel. Esse, na minha opinião, é o mais difícil de se adaptar, e já vou explicar o porquê. Mas antes, vamos entender o que é a visual novel. A visual novel pode ser vista como livro ou um jogo, com pequenas exceções, onde também pode ter RPG. Mas é muito mais comum vermos em visual novel um monte de diálogos com personagens parados na tela, com mínimos movimentos possíveis, e com você tendo apenas a função de clicar para prosseguir com a história. E a maioria das visual novel são histórias de romance com heroínas, com rotas separadas, que você tem a opção de escolher uma rota que te leva para uma história separada das outras. Mas também pode acontecer das heroínas com rotas próprias aparecer na rota escolhida pelo jogador. Mas também existem visual novel que o foco da história não necessariamente é o romance entre o protagonista e a heroína. Temos empresas que seguem métodos próprios, como a Key Studio, que apesar de seguir o mesmo padrão de escolher uma heroína com sua própria rota, porém eles já criam uma heroína principal que só essa tem o direito de ter um pós-final de rota, onde mostra o futuro dela com o protagonista, enquanto as heroínas secundárias não têm a mesma sorte. E apesar de ser chamada de jogo, as visual novel não necessariamente são feitas com a intenção de te divertir na jogabilidade, mas sim na história e construção dos personagens, o que pode afastar quem não tem muita paciência para diálogos. Um estilo semelhante a visual novel seria os otome game, que também são jogos, porém a diferença é que os otome game têm heroínas como protagonistas, e dessa vez são os homens que viram opções de rotas, enquanto a visual novel é o oposto. De exemplos de otome games temos Mystic Messages, Colar X Malice, Obey Me. Tanto as visual novel quanto os otome games, na maioria das vezes são histórias muito bem escritas, com personagens muito bem desenvolvidos. Isso devido à grande extensão de horas que os jogos possuem. E é aqui que entra a parte difícil de se adaptar isso para anime. Por ter uma história muito grande, com muitos diálogos e expressões repetitivas, esse já é um produto bem mais difícil de se adaptar para anime. Pois animes tirado de visual novel com 12 episódios é sempre um péssimo sinal, pois a história fica muito mal contada, mistura de rotas confusas. Às vezes nem mesmo 24 episódios é o suficiente para adaptar perfeitamente. Um filme então, piorou. Lógico, tem estúdios de animes que manjam bem nessa área de visual novel, como a Kyoto Animation, que fez um excelente trabalho em Clannad, com 2 temporadas com 24 episódios. Porém, até mesmo em Clannad temos personagens secundários que são mais bem trabalhados na visual novel do que na versão do anime. E eles fizeram uma coisa muito boa, que foi criar 2 especiais de 22 minutos para adaptar uma pequena rota de 2 heroínas secundárias muito amadas em Clannad, onde elas ficam com o protagonista.
é uma coisa que não se vê muito, isso mostra a competência do estúdio, sendo o estúdio mais adequado para pegar projetos de visual novel que vão virar animes. Mas como eu disse, esse é um trabalho muito difícil, e que se cair nas mãos erradas pode acabar sendo um desastre, tipo Rewrite, que para muitos é a melhor visual novel da Kei, e de todos os tempos. Porém o anime é super esquecível, e com uma péssima adaptação, sendo um dos casos que é melhor não mexer no que já é perfeito. Fate Stay Night de 2006 também sofreu disso, pois é uma longa rota para cada heroína, e o que os gênios resolveram fazer? Adaptar as 3 rotas misturadas em 24 episódios. Tinha como isso não dar errado? A sorte é que no futuro, a Ufotable conseguiu reviver essa obra, adaptando quase todas as rotas numa qualidade muito melhor, com Fate Stay Night Unlimited Blade Works em 2 temporadas, e Heaven's Feel em 3 filmes. Sendo a Saber a única azarada que não teve a sorte de ter sua rota refeita, apesar de ser a heroína mais popular da franquia. Um que é o atual sucesso da Kei é Summer Pockets. Esse já teve um anúncio de anime no final de 2021, mas até agora não temos mais informação de staff ou um teaser. É um projeto complicado de se fazer em anime, mas que se der certo pode sim ser um grande sucesso. Isso se cair no estúdio e staff certa. Seus fãs torcem muito para que ele caia nas mãos da Kyoto Animation, ou nas mãos da Pia Works, que também sabe lidar com esses projetos, mesmo que inferior à Kyoto Animation. Bom, esse é um que tem muito potencial, dependendo de qual estúdio vai pegar ele. Mas se for uma porcaria igual Rewrite, sinceramente é melhor que nem tenha mais anime. De exemplos de animes que vieram da visual novel, temos Fate Stay Night, Steins Gate, Clannad, Eir, Grisaia no Kaijitsu, Rewrite, Little Buster, Danganronpa V3, School Days, Higurashi no Nakokoro, Kanon, XA Tourney. Também temos alguns animes que tiveram adaptação para anime através de jogos RPG, como Angel of Death e Cyberpunk. Como podem ver, temos poucos animes que vieram desse material, e isso por ser um trabalho muito complexo de se adaptar. São poucos animes desse produto que se dão bem, e a maioria são animes clássicos, que já existem há um bom tempo, sem nenhum anime recente que se destaque vindo de visual novel, pois não é um produto que precise de uma staff qualquer para ter toda a sua essência bem feita, e por isso é um trabalho bem complicado comparado a mangás e light novels. Agora vou falar do tipo que na verdade não veio de produto nenhum, e vem de por si só, que são os animes originais. E justamente por isso, eles têm o nome de originais, por não virem de mangá, light novel ou visual novel. Eles foram criados unicamente como animes com ideias originais. E ao contrário dos outros produtos, que as vendas são divididas para o estúdio, a produtora e os autores, todo o sucesso que um anime original fizer vai diretamente para o estúdio que o criou. 2 exemplos aqui são Code Geass e Love Live, que tem 3 coisas em comum. São animes originais, animes que vendem muito e são do mesmo estúdio, que é a Sunrise. E são 2 animes que fazem muito sucesso no Japão até os dias de hoje, e sempre garantem lucro para a Sunrise. Por isso sempre vemos novos projetos de animes de Love Live e Code Geass. Os animes originais, apesar de não serem tão complexos quanto as visual novel, eles muitas vezes possuem roteiros corridos, com furos por ser uma ideia original sem nenhuma inspiração de produto, e também temos casos que flopam por causa disso. Até mesmo Code Geass, que é um dos animes originais mais populares e amados, tem seus erros de roteiro, porém alguns se resolvem com isso, como Darling in the Franxx, que depois do anime, teve um mangá onde o roteiro é bem mais detalhado e com pontas menos soltas, diferente do anime. E a maioria dos diretores de animes de sucesso costumam abandonar o projeto para tentar criar sua própria história original. Tipo o diretor da primeira temporada de Shingeki no Kyojin, que criou Koutetsushou no Kabaneri, na tentativa de ser um projeto de sucesso independente. Temos também o 880 Jun Maeda, que criou 3 animes originais, sendo o primeiro o monstro Angel Beats, que também vendeu pra caramba, depois teve Charlotte 5 anos depois, e esse já vendeu de mediano a baixo. Até que finalmente chegou em seu fracasso total, que foi Kami-sama Ninata, que cavou sua cova e fez ele desistir de criar animes originais, e focar mais apenas em compor trilhas sonoras de visual novel. E detalhe, é que Angel Beats, Charlotte e Kami-sama também são produtos da Kei. Angel Beats, inclusive, com seu sucesso, ganhou uma visual novel também após o anime. E Jun Maeda também é o criador da visual novel de Clannad, então ele também é um nome importante por trás de grandes obras, mas também por trás de grandes fracassos.
De animes originais temos Darling the Franxx, Charlotte, Code Geass, Guild Crow, Plastic Memories, Puella Magi Madoka Mágica, Love Live, School, Licorice Recoil, Angel Beats, Cowboy Bebop, Death Parade, Wonder Egg Priority. E esses são os materiais por trás dos animes. Porém, com a expansão de animes pelo mundo, também está vendo outras diferentes adaptações, inclusive jogos da China, como o famoso Genshin Impact, que já tem um anime anunciado e ainda pegou um estúdio de primeira. Também temos casos de onde bandas populares do Japão estão ganhando uma versão em anime, ou mais precisamente, em filme de anime, como os membros da banda Strawberry Prince, que é uma febre monstruosa no Japão, com cada um membro tendo pelo menos mais de 1 milhão de inscritos no YouTube. E recentemente, foi anunciado um anime em formato de filme chamado Hajimari no Monogatari. Ou seja, eles estão indo muito além de só pegarem ideias de mangás, light novel ou visual novel. Eles estão cada vez mais inspirados a outras ideias. Isso é simplesmente maravilhoso. Assim temos mais chances de ver alguma obra que gostamos que não seja mangá ou light novel, tendo mais chances de ter animes. Um que eu não duvido nada que tenha um dia é o anime de Hololive, das VTubers. Mas e aí, gostou de saber mais sobre esses materiais por trás dos animes? Já sabia? Não sabia? Achava que era tudo a mesma coisa? Espero ter deixado quem não entendia disso bem informado. E é isso aí, meu povo, aqui vou ficando e até a próxima!